o que eu vou falar de investimento? Eu tenho R$100 na conta. Como é que eu vou... O que você tá falando, maluca? Eu só sei que é pra deixar na poupança. Então a pessoa que tá lá em casa assistindo a gente agora, que sobrou R$100 ali, todo mês ela só pode 100, de repente, tá? Qual é o primeiro passo? Agora, ela que tá assistindo a gente. O primeiro passo é você fazer sobrar o 100. Então, não é se sobrar 100. É se comprometer a fazer sobrar 100. Como se você separasse um dinheiro para pagar uma conta de luz, de água, a escola do seu filho e mais o 100 da sua aplicação financeira. Porque se você esperar sobrar, não sobra. É isso? Se na sua conta sobra, na minha não sobra, se eu esperar sobrar. Vivendo e olha, aqui não. Vamos falar real. Se a gente deixar dinheiro na mão, é vendaval mesmo. Eu sou uma pessoa gastona, eu gosto de consumir, mas hoje é muito diferente a minha relação com o dinheiro. Então, mesmo hoje, se deixar na conta, não sobra, tá? Então, você tem que fazer esse dinheiro sobrar. Isso como se fosse uma prestação, é isso? É uma prestação, é um boleto que eu chamo de boleto do eu. Então, maravilhoso, você se paga. Logo que você receba minha grana, se você é assalariado, CLT, ou se você é prestador de serviço, autônomo, ou tem clientes, na primeira grana que entra, no começo do mês, você se paga. Você paga o aluguel, não paga? A água, a luz, é a mesma coisa, boleto do eu, carimbado. Aquele dinheiro tem que estar reservado. Se no final do mês ainda sobrar um pouco mais... Melhor ainda, você investe essa outra parte também. Você sabe que eu conheci um cara uma vez que era investidor e tal, e ele, enfim, já tinha mais idade, mas ele falava assim que quando ele começou, ele guardava 10%, que era tipo uma, né? Isso. E ele falava assim, que a meta dele era guardar 90%, e que ele já estava em 40 e pouco, que aos pouquinhos ele ia subindo o quanto guardava, mas ele falava assim, a minha meta um dia... É só gastar 10% do que eu ganho e conseguir inverter essa balança. É possível? Isso é completamente possível. Inclusive, é possível você ter um retorno de 100% e não precisar mais trabalhar vivendo somente de rendimentos. Isso se chama liberdade financeira. Se você hoje precisa trabalhar para viver, você não tem liberdade financeira. Por exemplo, quantos meses de custo de vida vocês têm guardado? Se vocês pararem de ganhar dinheiro hoje... Quanto tempo vocês conseguem se manter? 3 dias exatos. 2 minutos. Se eu for pra casa da minha mãe, uns 10. Tá, não tem casa de mãe. Não tem casa de mãe, não tem. Não tem. Tô contando aqui esperando eu morrer. Tá, vai demorar pra você morrer, porque tu é novinha. Então você acha que esse seria o segundo... Você falou que o primeiro passo é fazer sobrar o 100. Exatamente. Né? O segundo passo é ter essa reserva? Então, a primeira coisa que um investidor deve fazer é ter uma reserva de emergência. Reserva de emergência, como o nome diz, é para emergências. Não é para comprar brusinha, não é para tropeçar num show, é emergência. O que é emergência? Ficou doente, precisou de um hospital, de alguma coisa, não tem convênio médico. Vai, um exemplo. Ou alguém da família precisa de uma ajuda financeira. Ou você perdeu o emprego e você precisa ter como se sustentar. A reserva de emergência, ela tem que ter... os especialistas, né, os analistas, os educadores financeiros indicam 6 meses do custo de vida. Não é o seu salário, é 6 meses do que você gasta por mês. Exatamente, das suas contas todas, tá? Então se você soma lá seus gastos, a pessoa coloca, sei lá. Deu R$1.000 por mês. Tá bom. Então você teria que ter uma segurança de R$6.000 numa reserva de emergência. Esse é o primeiro passo, guardar esse dinheiro. Numa reserva de emergência. Isso vale pra qualquer pessoa? Tipo CLT ou empregado? Se você for CLT, uns 6 meses é legal, a não ser que você seja uma pessoa muito aflita, angustiada, medrosa, você pode deixar um pouco mais. Tá. Pra quem é autônomo, freela, quem não tem um contrato assinado com o cliente, que sabe que vai cair, é legal ter pelo menos 12 meses. Porque, gente, quem passou pela pandemia no ano passado, e todos nós passamos, sentiu o baque de uma crise, de não ter uma reserva. Então, quem tinha reserva financeira ficou muito mais tranquilo do que quem não tinha. Não foi gostoso, não foi confortável, foi difícil, foi punk. Mas, por exemplo, às vezes você não precisa nem perder o emprego. Você só teve o salário reduzido. Que só já é uma palavra bem ruim de usar, né, gente? Você as teve contas o salário... não reduziram. Exatamente. Você conseguiu até prolongar algumas contas, alguns financiamentos foram postergados, isso foi bom. Alguma coisa aluguel, assim. diminuir e tal. Mas a verdade é, mesmo que tenha redução de salário, por exemplo, durante um período específico, você tem 6 meses completos. E aí, claro que numa situação de crise, você aperta os cintos um pouquinho, mas sempre tem gordurinha para tirar e facilita. Mas, se você não tem a reserva de emergência, você vai apelar para quem? Parente, que você tem que contar com a boa vontade também do povo querer te emprestar dinheiro, se é que vão ter.
amigos e tudo mais, ou banco. Empréstimo do banco. Juros. E ainda assim, não teve... muitas pessoas quebraram nos seus comércios e pessoas físicas não conseguiram muito crédito na época da pandemia, porque os bancos estavam com medo de emprestar dinheiro. Lógico. Então, a reserva, ela é a melhor amiga de qualquer pessoa que tem boleto. Se você não tem boleto, aí, sei lá, você vive... Não tem o... Paris Hilton. Sei lá. Pronto. Você não tem... mas a Paris Hilton tem um agente financeiro cuidando da fortuna dela. Você pode ter certeza disso. Claro. Mas é qualquer pessoa que pode fazer essa reserva, que consegue hoje fazer essa reserva? A diferença é o tempo que vai levar para você construir a reserva de emergência. Tem muita gente que quer pular essa etapa, porque a reserva de emergência ela é um dinheiro que fica numa conta, numa aplicação financeira que não é a poupança, tá? Qual que é? É um investimento de liquidez diária que renda a taxa básica de juros, que é a Selic. Hoje está em 2%. Já é baixo esse rendimento. Que é a taxa básica de juros do país. Da economia. Da economia. Chama-se taxa Selic, vale 2% hoje. Ela deve aumentar na próxima reunião do Copom, porque a inflação também aumentou. Nós estamos com problemas, né, econômicos e políticos internos que fazem o mercado não gostar muito da ideia de investir no Brasil. Então, o Banco Central provavelmente vai subir um pouquinho essa taxa. No final do ano? Não, agora em março. Já começa a subir Estamos agora em março. 2%. A gente teve uma taxa de 14% há alguns anos atrás, que fazia com que qualquer dinheiro na poupança rendesse 14% ao ano. Por isso o brasileiro tem o hábito de ser rentista. O brasileiro não tem a preocupação ainda, né, a maior parte das pessoas, de investir no mercado de valores, na bolsa de valores. Porque a renda fixa, que tinha uma certa segurança, que é bem mais tranquilo... Era boa. 14%. Hoje você não consegue isso em lugar nenhum. Hoje o índice Bovespa, que é o nosso índice da Bolsa Brasileira, ele dá ali mais ou menos todo ano, pelo menos 10%. É bom, é um bom investimento. A longo prazo. O índice Bovespa rende pelo menos uns 10% ao ano. Não vamos considerar o ano da pandemia. Que o ano passado rendeu só 2,96%, mas afundou e voltou e não ficou negativo. A taxa Selic, 2%. Aonde eu coloco esse dinheiro da reserva de emergência que não é na poupança? Se a pessoa for, por exemplo, eu tô considerando que tem todo tipo de gente assistindo, desde empresário, autônomo, CLT, enfim. A pessoa pode falar assim, não, eu sou concursado. Eu não vou perder o emprego, Fabi, eu não quero fazer a reserva de emergência. E aí? O que você diz para essa pessoa? Eu tenho mais medo de não ter reserva financeira do que ficar nessa situação achando que as coisas não vão mudar. A gente viu no primeiro ano desse atual governo a reforma da Previdência sair. Ela foi debatida, essa reforma da Previdência, para diminuir os custos do nosso país, para enxugar a nossa máquina. Ela foi falada no governo FHC, no governo Itamar, no governo Lula, no governo Dilma e no governo Temer, pós-impeachment, foi iniciado o processo. É uma medida extremamente não popular. E por isso um presidente que substitui uma presidente empichada, eleita democraticamente, faz esse papel de ter dar início a uma reforma tão importante e impopular, porque para ele tanto fazia. Só que foi um movimento importante no fim das contas. E ele ia sair logo também, né? Ele só tinha um ano e meio. meio. Exatamente. Quando o Bolsonaro entra, ele leva um ano, né? Ao contrário do que ele imaginou, ele leva quase o primeiro ano inteiro do mandato para fazer a reforma. Tá? Então, hoje em dia, depender da previdência social do nosso país já não era bom antes. Depender hoje, para mim, é mais arriscado do que botar meu dinheiro na renda variável. Mas só se você investir e fazer sua própria aposentadoria. Exatamente. É isso que você quer dizer? Exatamente. Não, é exatamente isso. Tô entendendo, que orgulho. Nós devemos lutar para ter uma boa previdência social. Eu acredito nisso. Né? O nosso país tem que dar condições para as pessoas mais velhas, que já se aposentaram, mas nós temos uma dívida imensa. E se a gente não fizer a nossa parte, talvez você tenha dificuldades lá no futuro. Como eu não quero depender de talvez, passar perrengue, eu vou fazer a minha parte agora. E se lá na frente a gente tiver com o país equilibrado, com as contas boas, sobra mais para mim. É esse o meu pensamento, tá? Então, a reserva de emergência, só para responder a pergunta, não é na poupança, porque a poupança hoje rende menos do que a Selic. Menos que todas, né? É negativo. Você botou 1.000 lá, daqui a um ano vai ter menos de 1.000 na poupança hoje em dia. Você vai colocar no Tesouro Direto Selic, que justamente acompanha a taxa Selic, e você pode retirar a qualquer momento exatamente como uma poupança, só que você tem a liquidez diária, a cada dia ela rende.
ou num CDB, que é uma renda fixa básica, que é associada a CDI de 100%, que é a taxa Selic. Isso daí também, liquidez diária. É o mais simples do simples do simples. Nem todo banco tem um CDB de liquidez diária 100%. Nem todo banco sem cobrar taxa, nem todo banco com a saída zero. Né? Exato. Agora, os bancos correram atrás do prejuízo. Os bancões, os 5 maiores bancos do país. Aqueles bancões, todo mundo sabe o nome. Pode falar, não tem problema. Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Santander. Caixa Econômica, Santander, Itaú Unibanco. Toda essa galera correu atrás do prejuízo, porque o Tesouro Direto popularizou muito. Então, o que eles fizeram? Antes se cobrava uma taxa, o eu banco fiz sem ser cobrava. pelo banco. Tudo bem, você fez por uma corretora, Foi, provavelmente. foi. Tá ótimo. Porque o Tesouro é o investimento mais básico. Você paga uma taxa de 0,25 por ano para B3, que é a Bolsa Brasileira, que armazena, né, que coordena essas compras e vendas do Tesouro, que é um título do governo.